Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre o design biofílico, na verdade, sobre esse mundo tão encantador que eu tenho a honra de conversar aqui com vocês, que para mim é um assunto de extrema preciosidade pelo conteúdo e pela capacidade que ele carrega em si de alavancar as nossas carreiras, tá? Então vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá, preparei os slides com todo amor e carinho para poder dividir aqui com vocês. Gente, então retomando aqui a minha introdução que eu trouxe para a gente conversar, sejam muito bem-vindos, meus queridos. Estou muito feliz por vocês terem aceitado o meu convite e estarem hoje aqui comigo participando dessa aula. Essa aula, gente, onde eu vou te ensinar em como aumentar o teu faturamento em 50%, através da integração do design biofílico nos seus projetos. Então, se você é arquiteto, se você é paisagista ou se você é designer de interiores, fica aqui. Fica aqui comigo para que eu possa te passar informações que são de extrema preciosidade, são muito valiosas. Gente, na aula de hoje, vocês vão aprender o seguinte: como se tornar um especialista em design biofílico e ser uma autoridade no assunto. Também, onde está a lucratividade dos projetos com a utilização do design biofílico. Também, como atrair os clientes que querem pagar bem por projetos de design biofílico. Então, eu sou a Laís Inácio, sou paisagista, sou designer de interiores e eu também sou especialista em design biofílico. Quero, gente, contar um pouquinho da minha história para vocês, da onde eu vim, como que eu introduzi o design biofílico na minha vida, como é que essas coisas foram se dando ao longo da minha caminhada. Então, eu nasci numa cidadezinha bem pequenininha, chamada Rosário do Sul. Essa cidadezinha que eu amo de paixão, ela tem 40 mil habitantes. É uma cidadezinha charmosa, com uma prainha de água doce. E sempre, gente, essa conexão com a natureza trazida por essa prainha, ela esteve presente na minha vida. Então, aqui eu trouxe uma foto dessa prainha, que foi palco de muitas coisas boas da minha vida. Quando mais jovem, então, eu prestei vestibular para o curso de arquitetura e urbanismo. E aprovada, eu fui morar numa cidade universitária, que é pertinho de Rosário do Sul, chamada Santa Maria. Santa Maria, gente, é uma cidade jovem, universitária, e lá cabiam todos os meus sonhos dourados daquela época da vida. Aí fico até emocionada de lembrar, porque realmente, quando a gente caminha rumo aos sonhos da gente, rumo à luta pelos sonhos da gente, isso traz o nosso coração para um lugar bem importante, né? Então foram 3 anos, gente, na faculdade de arquitetura e urbanismo, e o meu olho não brilhava. Por presente dos deuses, através de uma amiga, eu soube do curso de paisagismo na Universidade Federal de Santa Maria. E aí, o que eu fiz, gente? Com muito medo do novo, eu decidi trancar a minha matrícula do curso de arquitetura e urbanismo e fui estudar para o vestibular novamente. Eu fui recomeçar. No final daquele mesmo ano, eu fui aprovada e eu vivi anos, gente, de muita, mas muita realização, porque eu estava aprendendo sobre aquilo que mais me encantava na vida, que era natureza projetada. Eu trouxe aqui uma fotinho da minha época de estudante de paisagismo com uma amiga querida que eu fiz na faculdade, a Silvana, e a gente estava numa empresa de calcário aqui do Sul. E, nossa, eu lembro exatamente desse dia e, enfim, de todas as coisas, as dificuldades e as facilidades e as sortes e os recomeços, que fazem parte da estrada, né? É da vida, faz parte do pacote estar vivo. Concomitante, então, ao curso de paisagismo, gente, eu fiz um curso de design de interiores e, posteriormente, eu fiz a faculdade de Belas Artes, inspirada no currículo do grande arquiteto paisagista e também artista plástico Roberto Burle Marx, que é uma inspiração para mim sempre, sempre na minha caminhada, eu trago o Burle Marx como uma grande referência. Pesquisem sobre ele, gente, vale cada linha de leitura. Depois das faculdades, então, vieram as especializações em arquitetura da paisagem e o mestrado, no qual eu defendo a tese sobre o impacto do design biofílico na qualidade de vida das pessoas. Experiência que enriqueceu meu conhecimento e que também me trouxe a consistência que eu precisava na minha caminhada para promover ambientes mais saudáveis e integrados à natureza. Com você. Porque o desejo de trabalhar, gente, com alguma coisa que trouxesse propósito para minha vida e que me permitisse independência financeira, sempre foi o que norteou o meu caminho, as minhas escolhas. Ainda depois de formada, eu precisava da ajuda financeira do meu pai. Tinha muitos medos de precificar os meus projetos, porque vocês sabem que isso a gente não aprende na faculdade. Até que eu entendi que projeto, gente, ele não tem preço, ele tem valor. E isso mudou completamente a minha perspectiva sobre a vida, sobre o meu trabalho, sobre o que eu queria, quem eu queria ser no mercado de trabalho. Então,
eu encontrei uma maneira de resolver essas questões, gente, sobretudo de concorrência, onde muita gente fazia mais do mesmo, e eu também resolvi os meus fantasmas em relação a cobrar de forma coerente pelo meu trabalho. Porque no momento que eu incorporei o design biofílico na minha vida, eu entendi de forma muito clara que, na verdade, os meus projetos não tinham preço, eles tinham valor. O meu tempo, o meu conhecimento, a minha perspectiva sobre as coisas que eu queria levar para os clientes, isso é uma assinatura. E isso tem muito valor, é muito valioso. Então, pelo encantamento, com a possibilidade de transformação que carrega em si o design biofílico, eu decidi dividir o meu conhecimento com o mundo. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem esse acesso às redes sociais, à internet, aos meios de comunicação, eles estão disponíveis, né, gente? Então, o que eu pude estudar, e estudo, e sempre vou estudar até meu último dia de vida, porque é uma coisa que me fascina, me encanta e me faz ter a certeza de que eu estou trilhando um caminho adequado para aquilo que eu quero oferecer para os meus projetos, para os meus clientes. Graças a Deus, com essa globalização digital, a gente consegue transmitir este conhecimento como aprender coisas novas, né? Tanto é que estou aqui conversando com vocês, cada um aí num cantinho do Brasil, que está do mundo. Então, gente, eu amo ser professora. Tá no meu DNA, eu acho. Eu já dei aula de artes por uns bons anos da minha vida e me fascina a possibilidade de transformar a vida das pessoas através do conhecimento, gente. Através da natureza, através de ambientes que sejam de alívio, que sejam de beleza, que sejam de paz e de harmonia. Eu tenho, então, portanto, um compromisso com a minha pessoa. Eu tenho um compromisso de difundir, gente, um mundo mais verdinho, mais sustentável, mais gostoso de se estar e ainda ajudando os profissionais a aumentarem em 50% o seu faturamento. Me encanta, e aí eu trago uma foto recente minha, da Babalu, minha cachorrinha amada. Me encanta, a gente, poder operar a transformação que eu tive na minha vida, na vida das outras pessoas. E que também poderão trilhar um caminho de sucesso, um caminho de alegria, um caminho de reconhecimento profissional com muito significado. Ao longo da minha caminhada, eu fui integrando o design biofílico nos meus projetos e eu nem sabia que eu estava integrando o design biofílico nos meus projetos. Mas aí eu fui com essa perspectiva que, na verdade, estava dentro de mim, sem eu saber o que eu estava fazendo, mas estava fazendo, eu fui me destacando no mercado de trabalho da minha pequena cidadezinha, Rosário do Sul, que eu já comentei com vocês anteriormente. E, consequentemente, gente, eu fui agregando valor aos meus projetos. Quando eu entendi que o meu diferencial, fruto dessa perspectiva que eu tinha de inserir a natureza nos ambientes construídos, tinha nome, se chamava design biofílico, eu entreguei de corpo e de alma a teoria daquilo que eu já vinha fazendo inconscientemente. Eu já vinha fazendo isso inconscientemente na prática do meu trabalho. Só que eu não tinha um estudo aprofundado, porque eu não sabia que eu estava inserindo o design biofílico. E, obviamente, que precisou uma melhora significativa, né, gente? Com algumas coisas que eu não sabia que estavam fazendo, que já estava dando certo. Agora, vocês já imaginam quando eu efetivamente consegui ter uma noção correta dessa perspectiva biofílica, ó. Graças a Deus, ao voo. Os meus clientes, gente, eles não barganham pelos meus projetos, porque eles sabem o valor daquilo que eu estou entregando para eles. E a minha confiança em mim mesma, ela se solidificou e o meu faturamento aumentou de forma muito significativa. Os projetos que antes eu cobrava R$ 2.000, hoje eu cobro 5. Naqueles que eu cobrava 5, hoje eu cobro 8. Naqueles que eu cobrava 10, hoje eu cobro 15. E sem medo de ser feliz. E isso é o mais importante, porque para mim era um grande sofrimento ficar pensando que as pessoas estavam fazendo muito mais daquilo que eu estava fazendo, concorrência e uma palavra que até eu nem gosto muito, porque eu acho que se todos os profissionais conseguissem trabalhar em cooperação, o mundo ia ser um lugar tão menos hostil, né? Mas eu tinha medo de não inserir, eu tinha medo de não parar de precisar do dinheiro do meu pai, tinha. E aí as coisas foram se conduzindo de uma maneira tão significativa no meu crescimento e com esses valores todos agregados que eu digo para vocês, que grata surpresa da vida, gente, que grata surpresa. Por que que eu tive essa grata surpresa? Porque eu me tornei uma especialista em design biofílico na minha cidade. E isso, gente, vindo de uma paisagista que no primeiro semestre da faculdade não sabia a diferença entre uma agave e uma orquídea bambu. Eu vou mostrar para vocês o que que é uma agave e o que que é uma orquídea bambu na sequência. Mas, no meu primeiro projeto, que eu fiz lá na faculdade, eu desenhei uma avenida linda, e essa avenida linda, na minha concepção, era orquídea bambu. Só que, na verdade, era uma orquídea bambu e na minha cabeça a orquídea bambu se chamava agave, é isso. Lembro da expressão da minha professora de projeto me questionando: "Laís, isso aqui não é uma agave de jeito nenhum.
Vos apresento, gente, uma agave e uma orquídea bambu. Meu projeto deveria ser com orquídea bambu e na minha cabeça era de orquídea bambu. Só que daí, lá, quando eu fui fazer a nomenclatura das coisas, das vegetações, eu coloquei agave. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu estou mostrando isso aqui porque eu quero dizer para vocês que a gente aprende a caminhar caminhando. Não tenham medo de se jogar nas possibilidades novas que a vida apresenta. Da mesma forma que eu não sabia a diferença entre uma agave e uma orquídea bambu, vocês também não precisam saber. E se sabem, melhor ainda. Já estão um degrauzinho acima do que eu comecei. Então, vamos aqui, gente, ao conteúdo propriamente dito. Como se tornar um especialista em design biofílico e ser uma autoridade no assunto. Gente, vamos lá por partes, né? Para eu ser um especialista em qualquer coisa que eu vá fazer da minha vida, eu preciso, primeiro, entender do que está se tratando e realmente me aprofundar nessa perspectiva, tá? Ser especialista, então, em design biofílico significa que eu posso aumentar o meu faturamento, que eu posso trazer qualidade de vida às pessoas, que eu posso adquirir um merecido reconhecimento pelo impacto do meu trabalho no ambiente construído. É ou não é uma oportunidade promissora? O design biofílico ele tem sido protagonista em novos empreendimentos, gerando harmonia entre os aspectos acinzentados dos centros urbanos e os diferentes elementos da natureza. E o grande propósito do design biofílico, gente, é gerar bem-estar para a vida das pessoas, é conectar os indivíduos à natureza. E aí eu trago imagens, nós vamos assim conversar bastante em cima de imagens em alguns conceitos, porque nada melhor do que uma fotografia para ilustrar aquilo que eu estou trazendo para vocês. O que, que a gente tem neste ambiente que eu busquei como referência para vocês e que torna essa sala de estar biofílica? O que, que tem? Eu quero que vocês vão prestando atenção nessas perspectivas, porque é assim que o nosso olhar ele vai sendo lapidado. Primeiro, eu tenho cores da natureza. Eu tenho vegetação, eu tenho materiais naturais. Isso eu tenho no piso de madeira, eu tenho ali naquela escada de madeira, eu tenho na cortina que é de linho, eu tenho no tapetinho, que mais? Eu tenho naquela cestaria. Então, são perspectivas que por si só tornam um ambiente mais gostoso, mais convidativo, com vontade de estar ali. Mas eu tenho um janelão, ou seja, eu tenho entrada de luz natural, eu tenho vista para uma área externa. Vocês estão entendendo como as perspectivas elas vão entrando na nossa alma e fazendo diferença? Somente então, sentindo a necessidade de natureza no ambiente, a gente pode lançar ideias para incorporar o design biofílico aos espaços. Para nos tornarmos especialistas em design biofílico, a gente precisa então se aprofundar no conceito e estabelecer uma conexão que é real com a natureza e com um espaço que eu vou projetar, obviamente. Um bom especialista, ele está atento às condições específicas, gente, de cada projeto, porque cada situação é uma situação. E por isso requer o nosso olhar empático sobre cada uma delas, que resulta num todo ecológico. Este todo ecológico, gente, é um habitat, não é colocar um elemento isolado, fragmentado. Isso não é fazer design biofílico, não é projetar com as ferramentas do design biofílico, mas eu preciso criar um habitat onde tudo começa a fazer sentido, onde tudo começa a ter conexão, começa a conversar. E isso tudo, mesmo que de um jeito muito sutil, nos remete à natureza. Porque não precisa estar escancarado, eu só preciso transmitir a sensação para o meu cliente, tá? Então, aqui, este todo que traga o espaço, e aí eu quero continuar minha fala aqui, então, a experiência da luz natural, através de paredes de vidro, de clerestórios, de grandes janelas de vidro. Então, o que eu tenho aqui? Um escritório. O que eu tenho neste escritório? Muitos elementos naturais e eu tenho uma vista para a natureza. Eu tenho uma janela enorme por onde entra a luz e por onde eu consigo ter uma perspectiva completamente diferenciada do mundo lá fora. Por quê? Porque eu não estou enjaulado, eu não estou fechado, certo? A questão da ventilação, que pode ser incluída por meios muito simples, como as janelas operáveis. Então, percebo que é muito simples, gente. A verdade é essa: quando a gente começa a entender, tudo se torna muito simples. A água, que pode ser incluída através de fontes, de aquários, de vista para corpos d'água, de pântanos, também lá nos jardins de inverno, que a gente pode trazer uma perspectiva bem legal através do elemento água. Então, percebam que os ambientes biofílicos, eles podem estar presentes em qualquer lugar. É só a gente conseguir projetar com coerência e fazer as escolhas acertadas para o cliente. As plantas. Tem muitas pessoas que pensam que o design biofílico, ele é uma versão do paisagismo. Não, o paisagismo se inclui dentro do design biofílico, mas não é só.
é uma perspectiva ampliada, tá? Então, incluir a vegetação nos ambientes construídos, especialmente as plantas com flores, é uma das estratégias mais bem-sucedidas para a gente trazer a experiência direta da natureza para o ambiente construído. E aí, gente, só vou tomar um golinho d'água aqui, porque eu fico falando e aí vou me hidratar a vida, né? Só que a vegetação, ela deve ser incorporada de forma abundante. Vocês estão entendendo que o design biofílico ele tem alguns preceitos que eles são importantíssimos e que a gente não pode quebrar? Caso contrário, eu não estarei projetando um design biofílico e não darei ao meu cliente a experiência satisfatória que ele deve de ter. Materiais naturais, incluindo madeira, incluindo pedra, lã, algodão, couro. Eu tenho tudo isso aqui nesse recorte deste ambiente. Eu tenho o linho, tá? Eu tenho couro, eu tenho madeira, eu tenho pedra, eu tenho vegetação. Vocês estão vendo que esse ambiente ele poderia ser completamente diferente, não ser biofílico, simplesmente porque eu fiz escolhas distintas. Vocês estão entendendo que depois que a gente começa a lapidar o olhar, as coisas se tornam muito mais simples? Em um ambiente muito mais convidativo, muito mais aconchegante. Eu já me imagino nessa poltrona com meu pezinho esticado, lendo uma revista, um livro, com aquela lareira ligada. Se tá chovendo lá fora, eu já tô sentindo o cheirinho da chuva, né, da terra molhada, na verdade. Eu já tô conseguindo ouvir o barulho do passarinho, o canto que ele faz no meu ouvido. Então, eu sei, gente, é uma coisa mágica. É como se a gente fosse imerso num mundo paralelo, eu diria. É muito lindo, é muito gostoso, é muito gratificante. Também, gente, a questão das formas orgânicas, transformando espaços estáticos em ambientes com qualidades dinâmicas, movimento, gente. Tal qual as encontradas na natureza. Eu tenho movimento por onde eu andar na natureza. Olha ali se aquelas ondas não parecem do mar. Eu tenho uma perspectiva ali em marcenaria. Então, são as trocas. Se eu não tenho ali uma mobília que ela é arredondada, eu tenho um tapete de material natural, eu tenho perspectiva lá, aquela perspectiva ali, ela nem é uma perspectiva natural no sentido de ser para uma abertura, aquela parte ali florestal. Ela é uma imagem. Vocês estão entendendo como as trocas elas vão fazendo sentido? Então, compreender e considerar essa conexão é algo que é muito difícil entre os profissionais que não têm a devida especialização. Por isso, além das aptidões técnicas, o profissional ele deve ter um respaldo de conteúdo de valor para conhecer os fundamentos e também para saber as possibilidades, gente, que nós temos na mão para implementar o design biofílico nos espaços construídos. Não necessariamente aqui, né, abre parênteses, espaços construídos ou aqueles em que eu farei do zero também. Existem áreas que, por si só, elas te colocam num patamar melhor. E design biofílico é uma dessas áreas, altamente conectada com as necessidades que são mais profundas que o ser humano tem de bem-estar e de qualidade de vida. Todos nós precisamos de bem-estar e qualidade de vida, senão já não dá conta de fazer o que a gente tem que fazer, gente. Se eu estou adoecido das emoções, se eu estou adoecido da alma, eu não produzo, eu não consigo levantar direito da cama, eu não tenho paixão, eu não tenho movimento que me leve adiante, tá? Então todos nós precisamos de qualidade de vida. Respondendo, então, a outra questão aqui da nossa aula. Onde está a lucratividade nos projetos com a utilização do design biofílico? Bom, a pandemia, ela gerou em todos nós o desejo ainda maior da gente se conectar com a natureza. E hoje existe um mercado sofisticado, e este mercado está disposto a pagar muito bem por uma experiência que está mais relacionada com a paisagem e o ambiente. Essas pessoas, gente, elas estão na busca não só de beleza, de harmonia e de funcionalidade, mas elas estão, sobretudo, na busca por qualidade de vida. Elas estão na busca por paz, por sossego na alma, por bem-estar, por se sentir bem na própria pele, tá? E é por isso que a aplicação bem-sucedida do design biofílico nos nossos projetos significa que a gente pode ganhar destaque no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente vai estar criando ambientes que vão proporcionar essas sensações para as pessoas, vão proporcionar bem-estar, a gente vai proporcionar qualidade de vida e, consequentemente, a gente vai estar reduzindo os níveis de estresse, de doenças emocionais que tanto acometem o nosso dia a dia. E, por isso, agregando valor aos nossos projetos e garantindo maior lucratividade, porque uma coisinha anda de mão dada com a outra. São projetos que vão pagar melhor, porque querem esta perspectiva de vida, as pessoas que comprarem os nossos projetos. Então, a gente vai ter um valor agregado e uma diferenciação muito grande no mercado de trabalho, tá? Questão 3 aqui da nossa aula, então.
Como atrair os clientes que pagam bem com os projetos de design biofílico? Os clientes pagam bem, gente. Por quê? Porque eles estão enxergando um valor agregado no nosso projeto, tá? Hoje, a sofisticação não passa mais por aqueles materiais requintados de grande tecnologia, aqueles exageros, aquelas coisas, enfim, que a gente via até então e que, né, eram tendências. Agora a gente já sabe que as coisas, sobretudo depois da pandemia, eu vi esse movimento bem assim, ó, galopante. As pessoas querem se sentir acolhidas nas suas casas. Nas suas casas e fazer um recorte pequeno, né? Onde, qualquer lugar onde elas estejam. Casas, trabalho, nas lojas, nas ruas, qualquer lugar, gente. Em restaurantes, hotéis, enfim. E essas pessoas, então, estão investindo na experiência. Experiência de harmonia, de paz, de bem-estar, aliadas, porque tem que caminhar de mãos dadas, obviamente, a belos espaços funcionais, concentrados na reconexão com a natureza, que é um objeto de desejo de uma classe que pode pagar por esse privilégio. Exemplo disso é o Hotel Azulik, em Tulum, no México, que é pura expressão do design biofílico, gente. Aí eu trouxe aqui para vocês duas imagens do hotel que eu peguei no booking.com. E me parece, assim, umas diárias bem fartas. Então, as pessoas estão dispostas a pagarem por isso. Por quê? Porque querem cuidar de vida, gente. Eu quero, vocês querem, todo mundo quer. A gente quer viver bem, certo? Então, dois pequenos recortes aqui deste hotel lá em Tulum, que a gente pode ver a presença significativa dos elementos da natureza, de todos aqueles que a gente já vem conversando a respeito nas nossas aulas anteriores e que eu já venho contando para vocês, que também vou fazer uma breve introdução daqui a pouquinho mais. Eu gosto de ficar admirando essas imagens porque me dá uma sensação muito boa. E é isso que as pessoas têm quando têm esses espaços à disposição. Sensação boa. Então, para atrair esses clientes, é preciso oferecer as soluções de que eles precisam. Se essas pessoas, elas buscam uma experiência de harmonia, de paz, de bem-estar, aliadas a belos espaços funcionais, a chave para conquistar este público é o design biofílico, apresentado de um jeito atraente através de referências de encher os olhos e de conhecimento que só um especialista na área será capaz de oferecer. Obviamente, se eu estou com problema de pele, onde é que eu vou? Não vou no médico clínico geral, vou no dermatologista, né? É por aí o raciocínio. E aí eu trago aqui, gente, uma perspectiva errada que as pessoas podem ter sobre o design biofílico, tá? Erroneamente, as pessoas tentam aplicar o design biofílico de um jeito reducionista e simplista, ou acreditam que se trata de um modismo e que esse modismo é passageiro, ou então que precisam ser botânicos para viabilizar o processo. Não tem nada disso, e é por isso que é tão importante a gente entender a essência da coisa. Essas pessoas que não estão informadas da maneira adequada, elas reduzem o design biofílico a uma ideia de colocar uma samambaia no meio da sala. E não é isso, gente. Definitivamente não é isso. Mas, se não é colocando uma samambaia no meio da sala, qual que é o jeito certo? O jeito certo de aplicar o design biofílico implica em entender os fundamentos do design biofílico e os seus princípios básicos, e também os elementos-chave na hora da gente projetar com coerência. E não sair por aí tentando espalhar um monte de elementos aleatórios, sem contexto, sem conexão, pelo simples fato de não ter compreendido a essência da coisa, tá? É muito fácil isso acontecer, eu vou dizer para vocês, mas eu não vou deixar que aconteça com vocês. Já aconteceu, inclusive, de eu entender lá no início da minha caminhada coisas que não eram coisas. Precisou de muito estudo, de muita aula assistida, de muita busca, de muita mão na massa para eu trazer mastigadinho aqui para vocês. O conceito, gente, de design biofílico aplicado do jeito certo, ele prevê o uso de formas orgânicas, ele prevê materiais que tragam a natureza para perto da gente, também requer pensar numa fonte de iluminação natural e adequada, requer o contato com a vegetação, requer o uso de materiais naturais, conexão com a natureza através de painéis que integram, requer janelas ou brises que permitam sentir o cheiro da terra molhada, ouvir o som da chuva, ambientes que são ricos em informação, mas de uma forma ordenada e que não tem nada a ver com aqueles ambientes minimalistas e frios como iceberg. Apertei no botão errado, para aí. Eu queria fazer um comentário aqui com vocês que eu li de uma artista que eu admiro muito, que é a Mônica Martelli, que ela estava mostrando a casa dela de praia. E que ela falou, talvez não com essas palavras que eu estou aqui dizendo para vocês, mas
é isso que ela disse de um outro jeito, talvez, né? Que eu não lembro exatamente as palavras dela, mas que ela disse que a casa dela tem elementos que tiram a casa da mesmice. É mesmice, gente. É isso que são os ambientes minimalistas. Mesmice, todo mundo tem igual. Então, cadê a tua identidade ali? Tá entendendo? Cadê a cor que remete? Cadê a lembrança? Isso tudo a gente aplica no design biofílico. Tira a casa da mesmice. Eu achei que a Mônica Martelli ela foi muito feliz nisso que ela falou em relação à casa dela. Tem a cara dela. Né? E é isso. A gente precisa entender que a cara do nosso cliente tem que ter a cara dele. Trazendo os elementos biofílicos, a gente consegue adequar isso. Por quê? Porque também o profissional que trabalha com a biofilia, ele tem que ter isso em mente, que ele precisa fazer uma leitura do cliente. Tá? Tudo isso a gente vai aprendendo e vai pegando ao longo da caminhada. Agora aqui, gente, eu quero mostrar para vocês. Acho que estão conseguindo ver, tá? Um projeto. Deixa eu ver aqui. Que eu fiz num condomínio. E este condomínio, ele, obviamente, é um projeto de paisagismo, mas é um projeto de paisagismo onde eu incluí a biofilia, certo? Isso nós vamos aprender a fazer durante o percurso dos nossos encontros. Olhem só, o que eu tenho aqui nesse meu projeto? Um projeto de paisagismo, mas eu estou incluindo vegetação nativa, eu estou incluindo madeira, eu estou incluindo materiais naturais, eu estou incluindo flores, espécies que dão contorno orgânico. São várias as nuances que fazem deste projeto um projeto de paisagismo, incluindo a biofilia. Então, é muito legal trabalhar neste programa, gente. E eu trago aqui, então, para vocês esse pequeno exemplo. Aqui eu tenho uma agave, gente. E isso que eu quero dizer para vocês também, não necessariamente a gente vai ter somente plantas nativas. Às vezes, dentro da plasticidade que eu preciso, eu não consigo dar conta de ter só plantas nativas, mas eu tenho plantas nativas aqui. E essas plantas, elas vão ser responsáveis por trazer a fauna, o beija-flor, a borboleta. Estão entendendo? Então, são essas nuances, são esse jeitinho de enxergar as coisas que a gente precisa ir aprendendo. Então, é uma perspectiva bem legal que eu queria trazer aqui, então, desse meu projeto. E me encanta, gente. Eu podia ficar horas aqui conseguindo mostrar elementos para vocês e o quanto que as cores adequadas, o quanto que a vegetação, enquanto que os desenhos orgânicos, enquanto que os materiais naturais, o quanto que eles fazem um projeto ser muito mais aconchegante, muito mais gostoso, muito mais interativo para as pessoas que vão desfrutar, que vão usufruir, né, deste espaço. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Tá? Então vamos lá. Saindo então deste recorte que eu quis trazer para mostrar aqui para vocês, eu trouxe uma fotografia. E aí eu quero perguntar para vocês o que vocês acham dessa foto, dessa imagem, deste ambiente. O que é mais difícil nos primeiros passos? Qual é a opinião de vocês? Eu quero saber, me contem. Quero saber para eu poder ajudar vocês a caminharem um caminho lindo, maravilhoso e com todos os merecimentos que vocês merecem ter. Tá? Então, aqui eu posso falar de várias coisas dessa imagem para vocês. Primeiro, a cor. Segundo, os materiais naturais. Eu tenho madeira, eu tenho bambu, eu tenho vegetação, eu tenho couro, eu tenho linho, eu tenho cor-de-rosa ali naquele sofá, eu tenho formas orgânicas, arredondadas. Vocês estão vendo? É muita coisa, gente, que faz deste ambiente gostoso um lugar biofílico, um espaço biofílico, tá? Então, para que eu possa te ajudar, para que eu possa pegar na tua mão e fazer com que vocês possam entrar por este mundo e por essa metodologia que eu estudo e que eu criei, eu vou te ajudar. Eu quero que tu me dê a mão e eu vou te ajudar na caminhada, gente, porque se aprende a caminhar caminhando. Não tem outro, não tem mágica. Eu disse para vocês que eu própria, que estou aqui, vou oferecer um curso, um método, é uma metodologia, né, gente, para vocês. Eu, lá no meu início, tive muita dificuldade em relação a várias perspectivas que eu quero trazer mastigadinho para vocês. Sabe o que é mastigadinho? É assim, ó, tudo de bom. Gente, então aqui, ó, a gente aprende a caminhar caminhando e eu vou te ajudar nessa caminhada. Este é o recado que eu quero dar, que está escrito aqui, que eu vou falando pelos cotovelos, que vocês já entenderam que eu sou boa tagarela. Mas este é o recado que eu quero dar. Eu quero ajudar vocês, gente. Quero ajudar e quero que vocês possam, por isso, dar um passinho a mais, tá?
ter acesso a uma metodologia completa de conteúdos que eu pensei de um jeito único para você sair do zero e aumentar a tua renda integrando o design biofílico nos seus projetos. Eu estou vendendo um curso, primeiro porque fazer este curso é minha paixão, ensinar é a minha paixão. Segundo, porque eu sei do potencial que eu estou trazendo para vocês do design biofílico. Eu sei, gente, do que eu estou falando. Sei porque eu aprendi na prática. Isso que eu estou falando para vocês, toda essa história, essa perspectiva que eu estou trazendo, eu aprendi na caminhada, tá? Em relação ao feedback dos clientes, tá? Então, eu estou vendendo um curso, porque não existe a possibilidade de eu ensinar tanto conteúdo para vocês em uma única aula ou num evento pequeno. É muita coisa boa, gente, que eu quero passar para vocês. Só de falar desse curso, dessa metodologia que eu criei, me enche o coração de alegria e o olho fica até emocionado, assim, porque eu fico olhando para minha própria história, né? É bonito de ver. Enfim, gente, se eu ensinar tudo que eu acho que vocês merecem aprender, isso seria muito reducionista. Não tem como, não tenho a menor condição de fazer isso, porque vocês precisam conversar comigo, vocês precisam de muitos exemplos. É como lapidar uma escultura. Primeiro é uma pedra bruta. Um dia, o Davi do Michelangelo foi só uma pedra de mármore. Vocês estão entendendo? Com o olhar, com a mão do Michelangelo, ele virou uma escultura maravilhosa, grandiosa, mundialmente conhecida e reconhecida. Mas para isso, esse artista Michelangelo precisou lapidar esta pedra bruta. E é isso que eu quero fazer com vocês. Então, por isso que eu não posso ensinar toda essa metodologia que sim, é única, gente, é maravilhosa. Porque o que é única e é maravilhosa? Porque tem o meu olhar. E não é que outros profissionais não possam ter o olhar, mas é o olhar deles. Único também, maravilhoso, mas a modo deles. E eu quero mostrar o meu olhar para vocês. Eu quero mostrar a minha perspectiva de como as coisas podem ser altamente produtivas, significativas e encantadoras de se projetar e de se viver através deste curso, tá? Então, por isso, eu quero te mostrar como é que isso vai funcionar. Eu quero arrumar o meu topete aqui, eu não estou dando conta de arrumar. Eu gravarei e disponibilizarei as aulas por semana para ajudar na organização, na disciplina de vocês, sempre com conteúdo muito atualizado, que, aliás, é uma grande preocupação minha com os meus alunos. Conteúdo novo, conteúdo atual e conteúdo de qualidade. Também a gente terá aula semanal, ao vivo, onde eu vou solucionar as dúvidas de cada um de vocês. E todas, gente, todas essas aulas elas serão disponibilizadas na plataforma. Ou seja, vocês vão poder ver ao longo da caminhada quantas vezes acharem por bem. Além disso, nós ainda teremos 3 bônus. Eu vou contar para você. O primeiro bônus, marketing para arquitetos, paisagistas e para designers de interiores. O bônus 2, parcerias, apresentações e precificação. E o bônus 3, lidando com fornecedores e com as equipes de execução multidisciplinares, que vocês sabem que na nossa área não são poucas, né? É uma galera. Gente, garantia. Isto aqui é uma coisa de extrema importância para mim, porque é o que vai garantir que vocês vão estar adquirindo o curso numa boa, tranquilamente. Porque quando um produto tem boa garantia, necessariamente a gente fica tranquilo para adquirir, né? É uma garantia incondicional de 30 dias. Incondicional, gente, por qualquer motivo que seja, Laís, não quero mais. Por A, por B ou por C, é incondicional. Não precisa nem me relatar as questões. Mas temos ainda um outro tipo de garantia, que é uma garantia num prazo de 60 dias, que é quando vocês dão início ao curso, ou seja, vocês iniciaram a fazer, vocês executaram as coisas que tinham que ser feitas, certo? E as coisas não saíram conforme combinado. Aí nós temos um prazo maior. Para que esta garantia ela seja atendida, primeiro, vocês têm que ter uma condição de comprometimento, ter assistido todo o meu curso, provar que executou o processo e enviou os projetos para análise da especialista e fez a campanha de marketing. Você sabe que é uma caminhada, né? Condição de resultado tem que ser 50% de aumento no faturamento de vocês. Recuperação. Por que nós temos recuperação? Uma consulta de 1 hora direto comigo, né? Que sou especialista aqui em questão, para avaliar o que está acontecendo de errado. E aí, gente, nós vamos avaliar o resultado por mais 60 dias. Então, quer dizer que não tem como não dar certo. A garantia ela é quente, quentucha, como diríamos lá na fronteira. Então, meu convite está feito. Topa percorrer essa jornada linda ao meu lado? Se tu topa, então tu clica aqui no botão e te inscreve.
Gente, eu garanto para vocês que é um curso, assim, ó, de uma metodologia incrível. É aquilo que eu gostaria de comprar. Eu vou dizer para vocês, eu não vou vender gato por lebre. Eu vou vender para o meu aluno, para o meu cliente, aquilo que eu gostaria de ter, o projeto que eu gostaria de ter, o curso que eu gostaria de assistir, obviamente dentro das perspectivas de cada um, né. Mas vamos lá. Meus queridos, foi um grande prazer estar com vocês aqui na aula de hoje. E depois de tudo isso que a gente conversou ao longo da nossa aula, clara que a oportunidade é grande. Está clara também a oportunidade de aumentar a tua renda, de desviar a tua rota para um lugar que é muito melhor. Por quê? Porque ele vai garantir que o teu faturamento vai aumentar em 50%. Então, partindo dessa perspectiva, vocês têm 3 alternativas. Vamos a elas? A primeira, gente, é ignorar tudo aquilo que a gente conversou e seguir fazendo mais do mesmo. É uma escolha, cada um com as suas, né? Segunda alternativa é tentar aprender tudo isso sozinho, sem a ajuda de ninguém e ficar patinando sem sair do lugar ou sair do lugar a passinhos muito lentos e à custa do bem mais precioso que a gente tem hoje, que é o quê? O nosso tempo. O tempo de produzir, de faturar mais, tempo de estar fazendo efetivamente a diferença na vida das pessoas e também na própria vida. Então, a terceira e última e melhor opção de todas é comprar o meu curso e sem risco nenhum. Nenhum, porque como eu já expliquei para vocês anteriormente, não vai haver risco, gente, dentro da garantia que eu ofereço para vocês. É por isso que eu me sinto muito à vontade de oferecer, porque eu vou dizer para vocês que eu nunca fui muito boa em vendas. Eu sempre gostei muito de dar aula, gostei muito de projetar, mas a gente sabe que a venda está inerente, né, em qualquer coisa que a gente vai fazer da vida. Mas eu só vou vender um negócio na minha vida, seja um projeto, seja uma aula, um curso, enfim, se eu estiver dentro de mim, no meu coração, com a certeza de que aquilo é um bom produto. E é porque é um bom produto que eu vou oferecer essa garantia super estendida para vocês. Então eu pergunto para vocês, não é o melhor dos mundos? Eu vou estar contigo, vou estar do teu lado, vou ser tua mentora, eu vou te ajudar, a gente vai fazer atividades, a gente vai fazer trabalho prático. Eu estou te dando a mão. Vem comigo. Se eu fosse aqui fazendo aqui um comparativo dos valores, para que vocês possam ter uma ideia, uma perspectiva para entender. A gente precisa entender dos números, né, gente? Onde a gente está investindo nosso dinheiro. Se eu fosse formalizar essa venda de um jeito fragmentado, como é que seria? Um acompanhamento direto comigo custaria R$ 10.000 dentro dessa perspectiva de prazo que a gente está trabalhando. Uma análise de 3 projetos de design biofílico, eu cobraria em torno de uns R$ 2.000 por baixo. O bônus um, que é marketing para arquitetos, para os designers e para os paisagistas, custaria em torno de R$ 2.000. O bônus 2, que seria a questão das parcerias e das apresentações e da precificação, que é algo muito relevante, sairia também por baixo uns R$ 2.000. O terceiro bônus, que é lidando com os fornecedores e com as equipes de execução multidisciplinares, sairia também em torno de uns R$ 2.000. O curso de vendas, R$ 3.000. Social media, R$ 800 por mês. Podem ligar para qualquer social media que vocês tiverem em mão aí, o telefone, que ele vai dar um orçamento parecido com esse aí. Tráfego pago, R$ 800 por mês. Liguem para a empresa, liguem para um profissional que trabalha com isso. O valor não baixa disso, muito pelo contrário, aumenta. Então, quer dizer que, se eu fosse cobrar separadamente de vocês cada item deste curso, a gente totalizaria uma soma de R$ 22.600. Mas, no curso que eu estou propondo para vocês, dentro da minha metodologia, vocês terão acesso a todo este conteúdo de qualidade, conteúdo revisado, estudado e praticado pela minha pessoa, pelo preço, gente, à vista ou parcelado, né? Não tem acréscimo, isso que eu quero dizer. 12 vezes de R$ 299,97. Mas, para aqueles aluninhos queridos que forem os 10 primeiros a ingressar, a comprar o meu curso, a minha metodologia, o valor sairá por 12 vezes de R$ 199,97. Gente, isso dá menos de R$ 7 por dia para mudar a tua vida. O que a gente faz com R$ 7 por dia? Pensem bem, a gente vai na padaria comprar pão francês, aqui no sul a gente chama de cacetinho, R$ 7. Pensem bem, e a gente come cacetinho quase todos os dias. Eu como todos os dias, não deveria, né, eu sei que não faz bem para a saúde. Não é o caso do curso. O curso só vai agregar valor à vida de vocês, só vai agregar faturamento para o escritório de vocês, enfim, gente. Então, o curso, a minha metodologia é o caminho mais barato, mais rápido e sem risco de te prejudicar, porque se tu fizer tudo o que precisa ser feito e não tiver resultado, eu vou devolver o teu dinheiro.
certo? Tu quer melhor opção que essa, uma garantia dessas dentro de uma perspectiva, de uma metodologia. Sinceridade, gente, tem muito estudo ali, tem muito estudo da minha metodologia, tem muita prática. Então, por exemplo, o que eu mais sentia falta dentro da minha formação universitária era a prática, porque os meus professores sempre foram maravilhosos, mas a maioria deles não tinha prática. Então, por exemplo, eu não sabia, eu saí da faculdade sem saber quanto que eu poderia cobrar por um projeto, porque os meus professores, como eram, né, seguiam sempre nessa linha acadêmica, eles não tinham a prática. Tinham uma teoria maravilhosa e, enfim, que me trouxe até aqui, mas a prática, ela é fundamental. E dentro da minha metodologia, para além dos meus estudos acadêmicos, tenho prática para ensinar para vocês, tá? Então, minha gente, eu desejo do fundo do meu coração que tu não tenha medo de girar a chave e abrir a porta, porque eu estarei lá, do outro lado da porta, te esperando, para que tu possa viver uma vida extraordinária, uma nova fase, cheia de conquistas, cheia de coisas boas, enfim, de todas as coisas que vocês merecem. Vem comigo, eu estou esperando vocês.